Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Dinâmicas TG. Eu me chamo Thiago Rodrigues e é uma honra ter você aqui no meu canal. Hoje teremos a nossa pré-aula de número 7, a lição dos juniores, como a gente já conhece. E o título da lição é O Arrependimento do Pecador. Vai falar sobre Davi. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sino das notificações, curte e compartilha esse vídeo para que ele possa chegar para outros professores. Assim, eu te abençoo e juntos somos abençoados, isso mesmo. Eu tô tão íntimo de vocês que vocês até conseguem já completar a frase que eu vou falar, né, gente? Então, é bênção pura. Antes da nossa pré-aula, eu quero agradecer, gente. Agradecer algumas coisas. Quando eu criei esse canal, o meu intuito sempre foi ajudar os professores. Só que Deus ele tem nos abençoado de uma tal forma, e a primeira bênção é ter você aqui comigo. Então eu quero te agradecer, ó. Quero mandar um beijo para cada professor e te agradecer por vocês fazerem parte da minha história. E agradecer por você permitir de eu fazer parte da sua história também, tá bom? Comenta aqui embaixo. Um glória a Deus, um aleluia, como eu sempre peço, porque isso está fazendo o vídeo chegar para outros professores, então outros professores estão sendo abençoados demais mesmo, graças ao seu comentário, graças à sua curtida. Então, eu quero de verdade que se Deus tem alguma bênção para mim, reservada para mim, nesse momento eu quero transferir para a vida de vocês, porque vocês realmente são bênção pura na minha vida, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui nossa pré-aula. Antes da pré-aula também, estou deixando o link aqui na descrição do nosso curso Professor Inesquecível. Então, se você quer se tornar um professor inesquecível, clica no primeiro link que vai ser bênção demais. Vale muito a pena. Segundo link do nosso grupo do Telegram, somos mais de 1.200. Gente, 1.200 professores de EBD dos juniores. Olha que a bênção. Eu queria chegar aos 500, chegamos aos 1.000, estamos passando, e agora a nossa meta é 10.000 professores. Então, vamos que vamos, porque com certeza Deus vai nos abençoar ainda mais. E deixo também aqui as músicas referentes à lição, isso mesmo. Então você não precisa ficar procurando, ai, que música eu vou colocar para os meus juniores. Tem aqui, tá bom? Tem aqui na descrição. Mas vamos lá, pessoal. A Bíblia vai falar, a lição vai falar sobre arrependimento. Mas antes da gente ir para a lição propriamente dita, nós vamos para a nossa liturgia da EBD. Liturgia da EBD, para quem não sabe, é o segmento que a gente acaba fazendo todos os dias. Claro que isso não é via de regra. Eu vou te dar aqui o plano que eu sigo, porque dá muito certo. Então, se você ainda não segue nenhum plano, você ainda está perdido, não sabe por onde começar, vem comigo que vai ser bênção, tá bom? Como vocês podem observar também, eu não trago nenhum fantoche, imagem, nada disso. Porque tem outros canais aqui no YouTube que já fazem isso. Então, vocês podem pegar lá que vai ser bênção também. Mas, no nosso grupo, que é sensacional, lá eu posto moldes, imagens, tudo isso. Então, se você quiser, entra no nosso grupo que lá vai ter tudo que você precisa para a sua aula. De verdade, lá tem tudo, de verdade. Outra coisa. Se você quiser ser membro do canal, agora você tem a oportunidade de ser membro do canal. Se quiser assinar o canal e ser membro e nos ajudar ainda mais, fique à vontade também. Deixa Deus te usar, tá bom? Aleluia! Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós devemos fazer é oração inicial. Pegue sempre os seus alunos, já vou correr um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Pegue sempre os seus alunos e faça um círculo de oração, ou faça um tapetinho de oração, e peça sempre para puxar a oração. Sempre coloque eles de joelho, ensine eles a importância da oração. O tripé básico para qualquer discípulo do Senhor é oração, palavra e jejum. Se eles estiverem sem algum desses aí, esse tripé não vai conseguir ficar em pé, né? Então, comece sempre fazendo a oração inicial. Depois, os louvores. Quando eu falo de louvores, são esses aqui que eu deixo, então você pode cantar com eles, tá bom? Logo depois, tem as boas-vindas. As boas-vindas é algo sensacional, porque aquele que está nos visitando, ou até aquele mesmo que é frequente, é interessante que ele sempre se sente bem, sempre se sente alegre. E outra coisa, professor,
Não me venha numa classe, chegar numa aula cabisbaixo, triste pra baixo. Não, não, não. Você não pode trazer essa energia. Você tem que chegar cheio de energia, disposição veemente, com alegria, dar um bom dia para os seus alunos, sempre com muita alegria, educação, tá bom? Nunca com arrogância, sempre com muita disposição. Então, sempre aprenda isso. Depois das boas-vindas, você faz a chamada. Depois da chamada, nós geralmente temos um plano de frequência. O que é o plano de frequência? O plano de frequência é o que incentiva o seu aluno a ir para a EBD. Como assim, Thiago? Me explica isso. No trimestre passado, estávamos falando sobre os reis. E aí nós fizemos um castelo e cada aula o aluno ganhava um pedacinho desse castelo e ele ia montando. Aquele que conseguisse montar todo o castelo, no final do trimestre ele ganharia um prêmio. Por que isso funciona tanto? Você já percebeu quando teve aquele álbum da Copa? Todo mundo queria ter os jogadores ali, todo mundo queria completar o álbum. Gente adulta, gente criança, idoso, velho, balzaquiano, todo mundo queria completar. Então é mais ou menos isso. Você pega algo da lição, por exemplo, de Salmos, e aí cada lição você dá um salminho para eles completarem. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, e aí eles vão completando durante os 13 dias, os 13 domingos, ou 13 dias da sua EBD, ou EBC, né? Me perguntaram, Thiago, o que é EBC? Escola Bíblica Cristã. EBD, Escola Bíblica Dominical, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é EBC, também não sabia, fiquei sabendo esses dias. Mas vamos lá. Depois do plano de frequência, que você pode fazer, que eu acabei de falar, vai para oferta. Eu deixei no meu canal aqui um molde de oferta lindo e maravilhoso. Se você quiser também, tem aqui, que é bênção. Logo depois, leitura bíblica. Isso vocês já sabem que precisam ler, tá? A criança precisa ver que vocês estão tirando a leitura bíblica. Não de nenhum local fictício, mas sim da palavra de Deus. Eles precisam entender isso. Depois, o memorizando. O memorizando, você já está safro disso. E eu acho interessante porque tem muitos professores que já têm feito isso, estão seguindo as dicas e falaram para mim que está dando super certo. O que eles fazem? O memorizando você pode fazer como se fosse um jogral. Isso mesmo, você pode separar a sua turma em duas equipes e aí eles fazem como se fosse gestos, entende? Então, falou memorizando, faça gestos, porque eles gravam muito, gente. Teste isso, testa e depois comenta aqui, depois de você testar, né? Testar, mais ou menos. Não foi tão engraçado não. Brincadeira, gente, vamos lá. E depois de você testar isso, você vai ver que vai dar certo. E aí elas vão gravar o versículo e nunca mais você vai ter dor de cabeça com memorizando. Depois, o título da lição. Vocês precisam sempre trabalhar o título da lição. Você já percebeu em alguma aula que você chegou e você falou assim, crianças, o que nós trabalhamos a aula passada? E aí elas falam, não lembro não. Por quê? Porque você errou em alguns pontos. Porque às vezes a gente tenta trazer tanta coisa e esquece alguns pontos cruciais que as nossas crianças precisam aprender, tá? Inclusive no curso Professor Inesquecível você aprende isso de uma forma assim, tremenda. Mas eu não vou ficar falando muito não, senão você vai acabar não indo lá. Então vai lá que você vai ver que é benção. Depois do título da lição, você vai para a história bíblica, aí você sempre conte a história de formas diferentes. Ah, mas eu só uso desenhos. Não. Num domingo você faz um teatro. No outro domingo você faz um fantoche. No outro domingo você pega o desenho e mostra os desenhos. Use a criatividade, mas nunca fique na mesmice. Professor na mesmice é um professor que fica para trás. Então sempre busque novidade em Deus, tá? E traga para os seus alunos, que vai ser bênção demais, gente. Mas é isso. A liturgia é essa. Depois a atividade dinâmica, as brincadeiras no final. Depois o lanche, né? Que é a parte, mais... Uma das partes, gente. Uma das partes mais gostosas que tem, que é a hora do lanche. E a oração final. Então, sempre que você finalizar a EBD, faça a oração final. Você vai estar ensinando algo muito importante na vida dos seus juniores. Mas vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa lição. Deixa eu achar aqui. O objetivo é refletir sobre a importância do arrependimento, sim,
sincero. Então é esse o objetivo dessa aula, é isso que os alunos precisam sair. Eles precisam sair com isso na cabeça, memorizando, mas tu és Deus que perdoa, tu és Deus bondoso e amoroso, e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande. Está lá em Neemias, né, que ele vai falar isso. A história bíblica eu não vou ler, porque isso você já está safro, então a história bíblica na relação ali é tranquila. Eu só quero mesmo trabalhar alguns pontos com você dessa lição, tá bom? Vamos lá. Conversa de professor. O título, o arrependimento do pecador, tá? E aí, como eu sempre digo, quer ter uma aula abençoada? Faça perguntas para os alunos. Quando você faz pergunta, há uma interatividade maior. E quando há uma interatividade maior, o aprendizado é maior. Melhor do que quando o professor fala e dá sono, o aluno dorme. Então, se o aluno está dormindo na sua sala, existe um problema aí, precisa ser corrigido, tá bom? Então, você precisa fazer uma lição, uma EBD mais dinâmica, com dinamismo maior. E aí você vai falar sobre arrependimento. Você vai falar, crianças, o que é arrependimento? Me dê exemplos aí. Vocês conhecem alguém que já se arrependeu? Vocês conhecem algum familiar de vocês que já se arrependeu? E aí, depois que eles falarem tudo, você vai dar um exemplo do cotidiano deles. Aí que tá a charada. Você também aprende isso no curso Professor Inesquecível. Você faz isso e você dá uma... a charada tá aí. Por quê? Você vai falar o seguinte, crianças, quem aqui já se arrependeu do papai e a mamãe ter falado, não faz isso, porque você vai se machucar, não corre que senão você vai se machucar, não faz isso senão você vai se machucar. Aí você fez, se machucou, chorou, e depois você se arrependeu e pensou, eu poderia não ter feito isso, né? Então, o arrependimento, sempre que você for trabalhar algumas palavras, você precisa tirar da lição de moral adulta e trazer para uma linguagem infantil, para que eles possam entender e trazer um cotidiano dele para eles também. Assim que eles falaram sobre arrependimento, você vai explicar o que é arrependimento para eles e tal, do pecador, tá? Então você vai falar que todos nós somos pecadores, então todos nós precisamos nos arrepender. Mas é aí que nós vamos trabalhar. Arrependimento sincero. Vamos lá. Conversa de professor. Na caminhada cristã, estamos propensos a cometer falhas. Não existe homem perfeito que não peque. O único em perfeição foi o nosso Senhor Jesus. Nesta lição, o assunto em destaque é o arrependimento. Aproveite a ocasião para esclarecer aos seus alunos que somos cristãos. Porém, ainda pecamos em razão da nossa natureza humana. E aí você vai falar com eles, crianças, talvez um dia lá na frente, por vocês pecarem, vocês vão falar, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não sou digno. Realmente, nós não somos dignos. Mas você precisa esclarecer para os seus alunos que nós somos humanos e nós estamos propensos ao erro. E a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Beleza. Mas a palavra de Deus também vai dizer em Pedro que aquele que caiu, o Espírito Santo, ele pega e ergue. Então, se um dia alguma criança errou, pecou, hoje está aqui uma grande lição para nós aprendermos sobre arrependimento, né? Sobre arrepender-se. Então você pode trabalhar isso na vida dos seus juniores. O Senhor espera de nós um espírito de humildade que reconheça os erros. Então, nós precisamos. Crianças, vamos orar. Quando iniciar a oração, a primeira coisa que precisamos fazer é o quê? Arrepender. Se arrepender, reconhecer os nossos erros, chegar para Deus e falar, Deus, é o seguinte, eu sou um vacilão mesmo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, Senhor, me perdoa, me ajude a melhorar, me pegue pela mão direita e me erga, me auxilie nessa caminhada, seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, para que eu pare de errar nesse fato. E aí, você trabalha isso na vida dos seus juniores, que precisamos nos arrepender, confessar que erramos e nos arrepender. Então, o primeiro passo é confessar e o segundo passo é se arrepender. Então, gravem isso, tá bom? Gravem isso. Vamos lá.
Aqui eu vou passar um pouco, tá, gente? Já vou direto para a lição, porque é muita coisa, senão o vídeo fica muito longo. Vamos lá. Davi foi escolhido por Deus quando ainda era um jovem. Ele era o mais novo entre muitos irmãos. Porém, o Senhor não olhou para a sua aparência, e sim para o seu coração. Tá aí um ponto legal para você trabalhar na vida dos seus alunos. O que você vai falar para ele? Vai falar, crianças, é o seguinte, Deus em nenhum momento ele vai olhar a sua aparência, em nenhum momento ele vai olhar a sua classe social, em nenhum momento ele vai saber se você é o mais bonito ou o mais feio, em nenhum momento ele vai olhar a sua roupa. Não, não, não. Ele vai olhar o seu coração e como o seu coraçãozinho está diante de Deus. O seu coração está limpo? O seu coração está puro? E outra, quando Davi foi chamado, Davi era muito jovem. Diz alguns estudiosos, gente, que ele tinha só 13 anos, tá? Alguns dizem que é mais novo, alguns mais velho, mas eles chegaram a um consenso que era 13 anos. Se você souber exata essa resposta, comenta aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. E aí, ele era uma criança, 13 anos, gente, 13 anos. Olha, vamos parar para analisar. E aí, o que acontece? Deus escolhe uma criança. Naquela época era uma criança. Então, fale para os seus juniores que mesmo eles tendo 9, 10, 11 anos, que eles sim foram escolhidos por Deus para cumprir um chamado, para cumprir um ID deles. Então, Deus ele chama as pessoas. Então, não olhe a aparência, não olhe o estado físico, mas sim olhe o coração. Então, trabalhe isso na vida deles, que o coraçãozinho deles precisa sempre estar limpo. Vamos lá, eu vou pular um pouco aqui, tá, pessoal? Certa vez, Davi pecou contra Deus e desobedeceu aos mandamentos do Senhor. Isso lhes trouxe graves consequências. Pessoal, outro ponto legal para se trabalhar na vida dos juniores. Toda ação tem uma reação. Dê um exemplo para eles. Se você pegar uma bola de ping-pong, jogar na parede, o que vai acontecer com a bola? Eles vão falar, ué, tio, a bola vai voltar. Isso mesmo. O pecado é a mesma coisa. Quando a gente peca, a gente lança o pecado na parede e o pecado volta contra a gente, de uma forma que a gente vai colher aquilo que plantamos. E aí você vai trabalhar essa questão de colher e plantar na vida deles. Então você vai trabalhar. Crianças, devemos plantar coisas boas, devemos plantar só coisas legais, coisas muito boas com o nosso próximo. Devemos amar e não odiar, porque senão isso tudo vai vir sobre as nossas vidas. E aí o erro vai ser crucial e não vai ser nada legal, porque vão ter diversas consequências. E aí você pode abrir um leque e falar das consequências de Davi. Você pode falar consequências de alguma historinha que você possa pegar para mostrar a eles, entende? E aí, o ponto crucial de cada ponto, fazer perguntas. Isso! O que você vai perguntar a eles? Para crianças, quem aqui já fez algo errado e teve consequências dentro de casa, ou na escola, ou na rua, ou na igreja? E aí você dá a oportunidade para eles falarem, tio, certa vez eu joguei pedra na casa do vizinho, meu pai me bateu, meu pai me botou de castigo, e aí eu tive essas consequências. E aí você trabalha isso com eles, você precisa fazer perguntas. Não, uma aula boa não é aquela que o professor fala, mas sim que há interatividade. Salmo 51 é uma canção que Davi escreveu, tá? Deixa eu correr mais um pouco. Vamos pular um pouco, tá, gente? Para não ficar muito longo. Os erros de um pecador mostram a maldade do seu coração, mas também revelam a justiça de Deus. Davi sentiu o peso do pecado porque o Espírito de Deus o convenceu que ele havia cometido um erro. Então vamos lá. Deus ele não concorda com o pecado. Não, ele nunca vai concordar com o pecado. Mas Deus ele também é amor. E esse amor nos constrange de uma tal forma que ele a todo momento ele quer ter comunhão conosco. E aí você vai trabalhar com os seus alunos que mesmo que eles tenham pecado, mesmo que eles tenham errado, mesmo que eles tenham feito alguma coisa, aí você vai trazer para o cotidiano deles, tá? Ah, crianças, mesmo que vocês tenham xingado, Deus ele traz vocês hoje e Deus quer que vocês se arrependam disso. Por ele amar tanto a vocês, por ele querer uma comunhão tão grande com vocês, ele quer que vocês realmente se arrependam disso. E aí, você vai trabalhar esse ponto na vida deles. Depois disso tudo, eu não vou me alongar aqui, tá, gente?
Eu acho que esses pontos aqui já são bem legais para se trabalhar na vida deles. E você finaliza fazendo nossa dinâmica, que eu já postei. Então, se você não viu nossa dinâmica, a dinâmica vai estar aqui no final desse vídeo. Mas, no final, você reúne todos eles e faça uma oração. E incentive eles a confessar o pecado deles e se arrepender. E com certeza, Deus vai operar e vai trabalhar na vida de cada um dos seus alunos. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo e eu te agradeço por ter ficado até aqui. E lembre-se, EBD é uma bênção na vida da igreja. Até o próximo vídeo!